Agora vamos falar desse ambiente político relacionado ao coronavírus, toda a situação que está sendo criada, inclusive do ponto de vista econômico. Nós vamos conversar com o Paulo Matias, comentarista convidado da rádio, gestor público. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Um prazer estar com vocês. Bom, Paulo, nós vamos falar toda essa situação de disputa entre o presidente Bolsonaro e os governadores, que é uma coisa que vem se arrastando há semanas, não é? Um toma medidas de um lado, outro critica do outro, e fica essas idas e vindas, e a gente com um grande desafio pela frente. Agora, hoje chamou atenção até pelas redes sociais uma baixada de guarda entre Dória e o ex-presidente Lula, né? O governador de São Paulo, João Dória, e o ex-presidente se uniram no Twitter nesta quinta-feira para defender medidas tomadas para conter a Covid-19, que é a doença, a consequência do coronavírus. Nós estamos até postando aí a mensagem, o governador colocou no Twitter: temos muitas diferenças, mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos. O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros. Ele estava compartilhando uma mensagem do ex-presidente Lula em que dizia: nossa obsessão agora tem que ser vencer o coronavírus. Chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir fábrica para pegar máscara. A gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e os prefeitos. Então, Paulo, como é que você vê essa situação toda? Olha, Denise, eu discordo do governador João Dória quando ele escreve aquela palavrinha discordâncias, né? Precisamos evitar discordâncias. O que está sendo discutido não são discordâncias, o que está posto são crimes, né? Há uma discussão de limites éticos desse diálogo. Eu sempre falei isso, falei no Jornal da Manhã hoje também, de que eu acho que a política brasileira, as lideranças políticas precisam dialogar, sentar à mesa, discutir olho no olho, verificar convergências e avançar, evoluir. Mas esse diálogo impõe limites éticos absolutamente claros e estabelecidos. Nós não estamos falando aqui de uma liderança política que tem atuação a nível nacional e que foi inocentada pela justiça. Nós estamos falando de uma liderança política aqui que foi condenada pela justiça, que está cumprindo pena, que cometeu um crime. E, desculpe, Denise, eu discordo em absoluto de se dialogar com quem cometeu crime. Sim, vamos dialogar para buscar convergência, sim. Agora, com quem cometeu crime, não. Muita gente está tentando, nas redes sociais, jogar um debate sobre a questão da civilidade, né? Olha, nós somos um país em que a nossa política precisa ter mais civilidade, né? E civilidade é um conjunto de formalidades, de palavras, de atos que os cidadãos adotam entre si para que eles possam demonstrar um mútuo respeito e uma consideração pelas pessoas, né? Agora, a pergunta que eu faço é para o ouvinte da Rádio Jovem Pan: alguém aqui respeita o Lula? Alguém considera o Lula? Ou seja, esse é o erro do governador João Dória e, na minha avaliação, foi um tiro no pé. Politicamente pode custar caro, e da mesma forma que custa caro atualmente o fato de ele ter se desligado do presidente Bolsonaro, e na época da campanha ao governador ele teve uma proximidade muito grande. Na campanha, na verdade, naquela época eles tinham o mesmo discurso, um discurso anti-PT, anti-Lula, para um programa econômico mais liberal. Agora, tem sido um desafio, não só do ponto de vista político, mas econômico, e eu acho de competências mesmo, esse combate ao coronavírus, né? As estratégias que têm de ser adotadas, os limites de atuação, especialmente num país que tem cobertor tão curto do ponto de vista financeiro, né, Paulo? Sem dúvida, Denise. E se a gente for analisar, o governo Bolsonaro começou errando, mas assim, de maneira assustadora nessa crise, né? Eu sempre falei isso nas minhas redes sociais e insisto: o governo, desde o início, errou na sua forma, na maneira de se comunicar. Porque se você for analisar o mérito do conteúdo que estava sendo posto, é claro que é pertinente. A gente vai ter uma crise econômica gravíssima, seríssima, se esse isolamento social persistir por mais meses aí pela frente. Isso é fato e isso precisa ser abordado, mas não de uma maneira onde se diminua a importância que se tem nessa crise toda do coronavírus, chamando de gripezinha, de resfriadinho. Isso aí não ajudou em nada. Mas um dado, Denise, que eu queria passar aqui para vocês, que eu achei extremamente positivo para o nosso país, e acho que a gente está num momento em que as pessoas querem notícias positivas, né? O Brasil, segundo o ranking da Universidade Inglesa de Oxford, subiu no ranking que está avaliando exatamente as medidas que estão sendo tomadas
por conta de toda essa crise do coronavírus. Só para você ter uma ideia, Denise, o Brasil na semana passada tinha 36 pontos de 0 a 100. 36 pontos na semana passada. Nesta semana nós saltamos, nesse mesmo ranking da Universidade de Oxford, 40 pontos para 76 pontos, ou seja, o que mostra que o governo está sim adotando medidas que visem o alívio de perdas econômicas, que visem medidas claras de saúde, e medidas claras de saúde, inicialmente, sim, é o isolamento social, medidas assertivas na área de comunicação, anunciando os bilhões que foram ditos pelo ministro Paulo Guedes para as pessoas que realmente precisam da ajuda do governo nesse momento. Então, eu acho que o governo melhorou de uma maneira significativa, e eu espero que a forma seja a forma mais adequada e continue esse bom andamento que está indo. Agora, como é que você vê, Paulo, o presidente Bolsonaro endossando medidas na área da saúde, na área da economia, muita coisa ele tem que assinar, mas aí com uma boa frequência ele ainda mantém um discurso ao contrário dessa situação, né? Ele dá entrevista, aí ele volta de novo com aquela história, dando a entender que é a gripezinha mesmo, e de repente os números no Brasil podem ser mais controlados, a gente torce muito por isso, e ele pode acabar dizendo que era uma gripezinha, né? Denise, para mim, eu já disse isso várias vezes aqui, volto a repetir. O grande problema que Bolsonaro tem pela frente é se distanciar, em primeiro lugar, dos seus filhos, que fazem sim uma frente ideológica sobre a atuação dele, e também sobre os olavistas, o mundo de Olavo de Carvalho, que exatamente prega que não existe a pandemia, que isso é uma invenção do além, enfim. O presidente tem que ser muito assertivo, muito firme, como ele foi, inclusive, no último pronunciamento que ele fez à nação em rede nacional, que eu particularmente gostei muito, uma pessoa mais serena, mas aí no dia seguinte alguém entra no Twitter dele, né? A gente não pode acusar, mas eu não tenho a menor dúvida, até escrevi isso, que o Carlos Bolsonaro precisava retirar a senha do Carlos Bolsonaro do Twitter dele, porque eu tenho certeza que são os filhos lá tweetando, publicam um vídeo que é absolutamente inverídico sobre o Ceasa. E aí o presidente tem que voltar novamente a se explicar sobre algo. Então o desafio do Bolsonaro, na minha avaliação, é manter os bons ministros técnicos que ele nomeou trabalhando, como é o caso de Paulo Guedes, como é o caso de Tarcísio, como é o caso da ministra Cristina, como é o caso de Sérgio Moro e tantos outros, e se afastar dessa ala ideológica que o coloca todos os dias numa situação de ter que se explicar. Então, acho que o desafio é esse. E seguir com as medidas o mais rápido possível, né? Que o que se cobra do governo agora é resultado na liberação. Não adianta só lançar as medidas e não ter aplicabilidade mesmo, e o mais rápido possível, que a gente está correndo contra o tempo em vários sentidos, né? Sem dúvida, Denise, mas eu quero aqui destacar que o governo precisa acelerar sim nas medidas, e eu acho que a sociedade e a imprensa está absolutamente correta nessa linha de atuação e de cobrança, afinal de contas nós vivemos numa democracia. Mas não se pode fechar os olhos também para as responsabilidades que o Congresso Nacional deve à população brasileira. Nós temos uma falta de discussão no Brasil referente aos altos privilégios do alto escalão do funcionalismo público. Não se fala no país. Eu abri várias manchetes hoje de vários jornais impressos, não vi uma única matéria mostrando à população brasileira que amanhã haverá votação sobre o direcionamento ou não do fundo eleitoral para a área da saúde. Isso deve ser abordado tanto pela sociedade quanto a imprensa. Vamos cobrar poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, a gente juntos saímos dessa crise. Bom, nós conversamos aí com o Paulo Matias, vamos continuar acompanhando, né, todos os desdobramentos dessas medidas. Paulo, eu agradeço muito a sua participação, comentarista convidado aqui do Jornal Jovem Pan, gestor público. Paulo, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, um abraço a todos.